Galerinha, nosso assunto de hoje é sobre multiplicação de números inteiros. Falando sobre multiplicação, vamos recordar aqui a multiplicação de números positivos. Então, se eu tenho um número positivo, no caso ali o mais 3, multiplicando com outro número positivo, mais 5, eu vou ter 3 vezes, o mais 5 somando, que no final vai dar o mais 15, pois nós vamos conservar essa ideia. Conservando essa ideia, quanto que seria 3 vezes menos 5? Vamos analisar, então, aqui, o quadro aqui abaixo. Então, se eu tenho a multiplicação, é como se fosse um plano cartesiano, uma coordenada cartesiana. O que que é isso? A gente vai fazer a multiplicação da linha pela coluna. Então, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Menos 3 vezes menos 2, mais 6. Menos 3 vezes menos 1, mais 3. E aí, a gente vai verificar os sinaizinhos, ali só tem do 0 até o menos 3 e do 0 até o mais 3, tá bom? Tanto na coluna quanto na linha. E a gente vai fazendo esse joguinho e vai verificando os resultados. E também a questão do sinal, tá bom, gente? Então, quando eu tenho positivo com positivo, fica positivo. Negativo com negativo fica positivo também. E o positivo com o negativo fica negativo. Preste atenção para não errar o sinalzinho, tá bom? Foquem bem na tabela para vocês conseguirem aí fazer o jogo de sinal, que a gente chama. Então, na linha do mais 3, os números decrescem da direita para a esquerda de 3 em 3. Aí vem, mais 9, mais 6, o mais 3, o 0, o menos 3, o menos 6 e o menos 9. Assim como cada linha, ele decresce, os próximos elementos seriam menos 12, menos 15. Logo, 3 vezes menos 5, a gente vai responder a pergunta feita anteriormente, vai dar menos 15. Falando de multiplicação de dois números inteiros. A multiplicação, o produto de qualquer número por zero, resultará em zero. Então, tanto faz se esse número for positivo ou negativo, se estiver multiplicando por zero, dá zero. 0 vezes 0 dá zero. Mais 2 vezes 0 também dá zero. E 0 vezes menos 1 também dá zero. E o resultado da multiplicação de dois números de sinais iguais é sempre positivo. Tanto faz se ele for mais com mais ou menos com menos. O sinal da resposta vai ser sempre positivo. Então, se eu fizer mais 3 vezes mais 2, dá mais 6. E se eu fizer menos 1 vezes menos 2, também vai dar mais, tá bom? A resposta dá mais 2. O resultado, da multiplicação do produto de dois números de sinais diferentes agora vai ser negativo. Se eu fizer, menos com mais, dá menos. Logo, menos 3 vezes mais 1 dá menos 3. Mais 1 vezes menos 2 dá menos 2. Então, utilizamos o quadro de sinais da multiplicação para visualizar melhor essa regra, tá bom? Vamos ver o quadro a seguir. Então, aqui, no quadro da multiplicação, a gente tem, mais vezes mais vai dar igual a mais. Menos vezes menos vai dar igual a mais também. Mais vezes menos igual a menos e menos vezes mais igual a menos. Então, sinais iguais positivo, sinais diferentes negativo, no joguinho de sinal, na multiplicação de sinais com em caso dos números inteiros. E quando a gente tiver a multiplicação com dois ou mais números, fatores, números inteiros, se pelo menos um dos fatores for zero, o resultado vai ser sempre zero. Pode ter a quantidade de números que for. Se tiver um fator zero, vai dar zero a resposta, tá bom? Porque qualquer número multiplicado por zero dá zero no final. Agora, se todos os fatores forem positivos, o resultado também vai ser positivo. Segue aí o exemplo. Todo mundo positivo, resposta positiva. Nos demais casos, contamos o número de fatores negativos. Se a quantidade de fatores negativos forem par, o resultado vai ser positivo. Mas se a quantidade de números negativos for ímpar, o resultado será negativo. Por exemplo, eu tenho ali
um único número ímpar, que é o -1. Logo, a resposta vai ser negativa, um fator negativo. Agora, aqui embaixo, no mais 7 vezes mais 5 vezes menos 2 vezes menos 3, eu já tenho 2 fatores negativos. Logo, a minha resposta vai ser positiva, porque tem 2 fatores negativos. Aí, você ignora o positivo e você só verifica o negativo. Como sinais iguais dá positivo, a gente vai ficar com a resposta positiva. Temos também a propriedade da multiplicação. Vai funcionar da mesma forma para números naturais, né? Os números inteiros. Comutativa, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz eu multiplicar -4 vezes mais 3 ou mais 3 vezes menos 4. Vai dar a mesma resposta. Associativa, também tanto faz se a gente multiplicar, né, os números em qualquer ordem, o resultado também vai ser o mesmo. Então, 3 vezes menos 2 vezes 4 vai dar a mesma coisa se eu multiplicar -2 vezes 4 vezes 3. E se eu multiplicar 4 vezes 3 vezes menos 2, dá a mesma resposta. E o elemento neutro da multiplicação é sempre o número 1, tá bom? Então, o número 1 é o elemento neutro aqui. Qualquer número que eu multiplicar por 1 vai dar ele mesmo. -7 vezes, sendo ele negativo ou positivo. Tenho -7 vezes 1, -7. 1 vezes 15 ou mais 15, também dá 15. Então, não importa qual número, se ele for positivo ou negativo, ele vai dar sempre o mesmo número que estiver multiplicando. Para finalizar a propriedade da multiplicação, nós temos a distributiva, que vem da palavra distribuir. Então, o -5 vai multiplicar o -7 mais 11. Logo, temos -5 vezes -7 mais -5 vezes 11. Aí, vai cair numa expressãozinha que vai dar -5 vezes -7 dá mais 35, porque menos com menos é mais. E -5 vezes 11 dá menos 55. Então, é só a gente fazer como uma expressão. 35 menos 55 dá menos 20. Falando em expressão, vamos falar sobre expressão numéricas com números inteiros. Lembra da ordem de resolução? Primeiro parênteses, depois o colchete, depois as chaves. E as operações, vamos fazer primeiro raiz e potência, depois multiplicação e divisão e depois soma e subtração. Então, aqui temos um exemplo, tá, de expressão envolvendo números inteiros. Os dois exemplos têm multiplicação, adição e subtração. Então, a gente tem que fazer como? Vamos resolver primeiro parênteses. Então, resolvemos ali o 3 menos 6, depois resolvemos o 7 menos 11. 3 menos 6 dá menos 3 e 7 menos 11 dá menos 4. E depois vamos resolver as multiplicações. Menos 8 vezes menos 3, menos com menos dá mais. Então, vai dar mais 24. E mais 3 vezes menos 2 dá menos 12. 24 menos 12 dá 12. Então, preste atenção e obedeça a ordem de resolução.